apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, está começando o seu programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você também que se liga através das redes sociais no facebook.com/seu canal regional ou através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com. Sempre em parceria com o Jornal ABC Repórter, a voz da informação, no jornalabcreporter.com.br ou através da página oficial do Jornal ABC Repórter no Facebook. Hoje, terça-feira, dia 2 de abril de 2019. Estamos em uma semana com muita coisa boa em relação ao futebol. Ontem, um programa especial, falamos muito sobre a Copa Amizade, evento que reuniu mais de 3 mil torcedores no campo do Vitório Dalma Santa Maria, com a vitória da equipe do Brothers 2-0 diante do Padre Cícero na final. Sevilha também venceu o Independente, o Flamengo Independente, do meu amigo Márcio, pelo placar de 1-0 na decisão de terceiro e quarto colocado. É o futebol amador que tem muito espaço aqui na programação da TV Grande ABC. Tivemos também rodada do campeonato de futsal em São Caetano do Sul, nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16, também nos veteranos, e ao longo da semana vamos passando o resultado, a expectativa para mais uma rodada, a sequência do campeonato de futsal que segue a todo vapor. O Campeonato Municipal de Futebol de Campo, ele terá início somente após o final de semana da Páscoa, aqui na cidade de São Caetano do Sul. Também com as categorias sub-14, sub-16 e com a categoria principal, aquela que movimenta muita gente. Além disso, os eventos seguem a todo vapor em todas as modalidades, digo no judô, no taekwondo, também no tênis de mesa. Vamos falar também sobre a expectativa sobre as mudanças que ocorrem na cidade diariamente quanto à atividade esportiva. Tivemos, por exemplo, no último final de semana, uma bela caminhada com muitas pessoas lá no Parque Shopping São Caetano, essa iniciativa da Secretaria de Esportes, homenageando o Dia Internacional das Mulheres. Que bacana que a cidade se movimenta de várias formas através do esporte. Mas hoje, o programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a expectativa das finais, das semifinais do Campeonato Paulista, mas principalmente sobre o futebol regional, o futebol aqui do ABC. Temos 2 representantes ainda lutando pelas vagas na Série A2 do Campeonato Paulista. O Santo André, que chegou ali no finalzinho, correu alguns riscos ao longo da competição, mas teve a força no momento certo. E é um gigante no que diz respeito à Série A2. Tem condições sim de crescer nessa fase. Enfrenta amanhã a equipe do Rio Claro no estádio Bruno José Daniel. E a equipe do Água Santa, que fez uma primeira fase muito bacana. Teve algumas partidas que acabou decepcionando o seu torcedor dentro do Distrital Namar, mas a verdade é que terminou na primeira colocação e enfrenta a equipe do Taubaté amanhã no Vale do Paraíba. E agora, meu amigo, é mata-mata. Jogo lá, jogo cá, para sabermos quem vai passar de fase. Temos agora a fase de quartas de final, depois semi, depois a grande final. Está aqui do meu lado um cara que conhece tudo e mais um pouquinho no que diz respeito ao futebol do ABC, o futebol brasileiro, sempre muito antenado, parceiraço do programa Hora do Esporte. Semana passada esteve com a gente com uma expectativa dos primeiros jogos aí das quartas de final, mas hoje está aqui pessoalmente para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre tudo que irá acontecer, ou pelo menos que a gente imagina. Além disso, temos um jogo importante hoje. O Palmeiras enfrenta a equipe do São Lourenço fora de casa, como todos gostam de dizer, a equipe do Papa.
O Papa, que gosta de futebol e é torcedor do São Lourenço del Magro. E ele estará hoje acompanhando o jogão de bola contra a equipe do Palmeiras, Libertadores da América. Deixa eu pegar o boa tarde especial, meu amigo Márcio Donizete, tudo tranquilo? Disse que você no Carnaval foi o rei dos bloquinhos, foi visto em vários bloquinhos do Carnaval. Bom tê-lo aqui de novo no programa do Esporte, tudo bem? Valeu, Luciano. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC. Olha, não tenho... Não foram tantos bloquinhos assim? Não foram tantos bloquinhos assim, não. Inclusive, até acompanhei alguns desfiles de Carnaval pela televisão mesmo, principalmente do Rio. São Paulo também, com o título da Mancha Verde. Foi bastante legal acompanhar o Carnaval deste ano pela televisão. Não pude estar no Anhembi, mas por questões também de trabalho, plantão, né? Porque o esporte não para no Carnaval, né? Mas foi bastante legal aí esse último Carnaval e uma escola ligada à torcida de futebol acabou sendo vencedora pela primeira vez, a Mancha Verde, né? Parabéns aí para toda a comunidade aí da Mancha Verde que fez um desfile impecável em 2019, né? Marcelo, você falou Marcelo, é porque está na minha cabeça Marcelo, e eu quero te fazer essa pergunta já de cara, Márcio. Chegou um passarinho verde aí me contando que o São Caetano já está com uma negociação adiantada com o novo treinador, Márcio. E o primeiro nome seria Marcelo. Aí eu pensei em Marcelo Martelotti, você fora do ar até me lembrou muito bem do Marcelo Veiga. Enfim, o Pintado saiu, a gente até conversou com ele semana passada aqui no programa, ele falou com a gente na sexta-feira da sua saída, enfim. Mas o time precisa de um treinador. Daqui a um mês, exatamente um mês e 2 dias, o time estreia no Campeonato Brasileiro da Série D e precisa ter alguém para treinar. Você tem alguma informação quanto a isso? Eu tenho uma informação também ainda extraoficial, que alguns membros da comissão técnica do São Caetano, porque o São Caetano tinha aquela política de ter a sua comissão técnica, caso do Daniel Lima, o Flavinho veio preparação física, parece que ele continua, o Daniel Lima não sei se ele vai continuar, a informação que eu tenho é que ele não iria continuar, tentei o contato com ele agora pela manhã, ele não me respondeu. Do Francis também a informação, preparador de goleiro, que ele não daria sequência ao seu trabalho. Muitos questionam algumas coisas, mas enfim, a verdade é que o São Caetano tenta se movimentar. E muito mais do que isso também, além, né, desse Marcelo do quê? Marcelo interrogação, tem aí, talvez Marcelo Bielsa, por que não? É que o Marcelo Bielsa tá com um trabalho bem sólido, né, no Leeds United. De repente, pouco difícil ele ver. Mas financeiramente, tá Série D? É que financeiramente o Leeds está pagando bem para ele também, né? Será que o Leeds está pagando mais? Não? Sim, até tanto que ele aceitou treinar um time na segunda divisão do campeonato inglês, né? Então não seria qualquer proposta. Não trocaria por uma 4ª divisão do futebol brasileiro? Acho difícil, hein? Acho difícil, mas o São Caetano, né, Luciano, ele era mais do que esperado, até vou repetir o que eu falei no comentário na sexta-feira, que o Pintado seria demitido até pela condução da campanha na Série A1, ele não conseguiu repetir o mesmo brio, o mesmo trabalho do ano passado, quando ele tirou o time da zona de rebaixamento e levou para a classificação às quartas de final. Esse ano as coisas realmente não andaram, ele mexeu na escalação várias vezes, tentou de tudo ali, mas o elenco não deu liga. Fez até uma mescla interessante o São Caetano, não acho que o elenco do São Caetano era tão ruim assim, tinha nomes como Rafael Marques, Christian, o Capo, o Vitinho, que é uma promessa do Palmeiras, que ainda o Verdão aposta muito nele. Então, as contratações não acho que foram tão ruins assim. Tanto que na época eu achava, o São Caetano vai fazer uma campanha bem sólida, até acho que tem um time superior do que 2018. Mas tem vezes que o time não dá liga. O São Bento mesmo, tinha Alexandre, Renan, Éder Luiz. E vinha de boas campanhas, exatamente, né? É um time de Série B o São Bento. E você não viu o que aconteceu também. O São Bento foi rebaixado até antes do que o São Caetano. Então tem vezes que realmente o time não dá o entrosamento necessário. E como o campeonato é curto, não tem como, fica difícil uma recuperação ali de forma instantânea. Então, como consequência, o Pintado caiu e agora o Azulão se mexe para tentar contratar um novo treinador. Acho que também a diretoria do São Caetano está esperando a conclusão de alguns estaduais para fazer propostas.
como muitos deles ainda estão em andamento, tem clubes menores também envolvidos em semifinais, em decisões, pode ser que o São Caetano esteja de olho em algum nome também que está treinando uma equipe atualmente. Claro que tem essa questão aí do Marcelo, eu fico com essas duas opções aí também que você citou. Marcelo Veiga, que acabou de se desligar do Bragantino, que vai virar RB. Então é muito provável que o Antônio Carlos Zago seja o treinador do RB Bragantino na Série B. E o Marcelo Martelotti foi demitido do Taubaté no meio da campanha da Série A2. E é um nome que está livre no mercado. Teve passagem pelo Santos, pelo Santa Cruz. Teve passagem, então, por alguns clubes aí importantes na trajetória dele. Por ser uma Série D de Campeonato Brasileiro, não deve ser um grande nome, assim, com prestígio no mercado. Até porque o Marcelo Veiga é um nome importante do futebol paulista, mas o trabalho dele no Bragantino e no Paulistão também não foi bom. O Bragantino chegou na última rodada brigando para não cair, e se o São Caetano fizesse um gol contra o São Paulo, ganhando a partida, quem seria rebaixado era o Bragantino. Então também não está em alta o nome de Marcelo Veiga. Mas eu fico com essas duas opções mesmo. Ou é ele ou é o Marcelo Martelotti. Não vejo nenhum outro nome aí disponível que esteja fazendo um grande trabalho em campeonatos estaduais. Falaram alguma coisa de Marcelo Gasperotto, eu particularmente não conheço. Não conheço. Tentei dar uma mexida aqui, mas enfim. Eu acho que o São Caetano tem que se movimentar sim. Agora, é uma Série D de Campeonato Brasileiro, você colocou muito bem, não é qualquer treinador que vai aceitar, por mais importante que seja o nome do São Caetano. O São Caetano será outro também na Série D. Não tenho dúvida nenhuma, até porque você precisa de jogadores adaptados, né? Alguns jogadores, de repente, no Campeonato Paulista já tiveram problema, você imagine jogar uma Série D de campeonato, que principalmente o grupo, né? Caxias, o Cianorte e o Tubarão. Dizer, até equipes mais conhecidas, mas equipes que têm como tradição aí a força, principalmente. Eu acho que o São Caetano vai ter que ir muito nessa linha. A estreia já é contra o Caxias. Que Fora. É um jogo dificílimo. A gente viu o Caxias aí fazendo um jogo duro contra o Internacional na semifinal do Gauchão. Então não vai ser parada fácil, não. E o São Caetano já tem os dois primeiros reforços, né, para a Série D, que são dois jogadores que voltam de empréstimo, que é o Regis e o Hermínio. São nomes importantes aí que fizeram parte da ascensão do São Caetano para a Série A2, da Série A2 para a Série A1, estavam emprestados para o São Bernardo, então acho que serão nomes bastante úteis aí para a Série D do Brasileirão. Aliás, jogadores que muita gente colocou como peças que poderiam ter sido utilizadas na elite do futebol de São Paulo, né? Eu acho que tinha espaço nesse elenco do São Caetano. Tinha espaço para o Regis naquele meio de campo, sim, senhor. E tinha espaço para o Hermínio no ataque, sim, senhor. O Bruno Mezenga oscilou alguns jogos. Rafael Marques, eu particularmente acho que deveria ser muito mais utilizado do que foi. Mas a verdade é que o Hermínio tinha um faro de gol, entrava principalmente no segundo tempo, na época do Luiz Carlos, né? Ele tinha aquele jeito de entrar sempre pegando o pessoal de frente, entrando por trás da zaga, sempre muito oportunista, acreditando em todas as jogadas, não sei. Na ascensão do Pintado ali no ano passado, o Hermínio passou a ser muito mais utilizado e fez a diferença, né? Na campanha que tirou o time do rebaixamento para levar as quartas de final. Então vai ser um nome bem interessante para a Série D, o Hermínio. E o Regis tem uma chegada boa no ataque também, coisa que faltou para o São Caetano durante a campanha nessa Série A1. Então são excelentes reforços e que vão ser bastante úteis também na Série A2 do ano que vem. Sem dúvida. E chutava muito bem de fora da área, chuta muito bem de fora da área, não, um baita de um cara. E a gente não pode esquecer o autor do último título do São Caetano, né? 2017, fez os 2 gols lá contra o Bragantino. Sobre o Bragantino, Márcio, antes da gente cair nesse tema agora da Série A2 e falar um pouquinho sobre Água Santa, também sobre a participação do Santo André, eu conversei com uma pessoa ligada e de bastante importância dentro da Federação Paulista de Futebol ontem, e ela me garantiu, infelizmente, temos que dar essa notícia, que a chance do São Caetano conseguir essa vaga que seria deixada pelo Bragantino é 0. Lógico. Red Bull, né, na verdade. No balanço das horas, tudo pode mudar. Mas
o que ele deixou muito claro, que para o Red Bull perder a sua vaga, já que ele vai atuar com a camisa do Bragantino, ele teria que parar com todas as suas atividades. E isso não interessa para a equipe do Red Bull parar com todas as suas atividades, até porque ele não sabe, de repente, se começa a parceria não dá certo. E não é parar as atividades e anular o seu CNPJ. Porque o CNPJ, como é um clube empresa, né, que está ali registrado na federação. E o que ele pode fazer? A mesma coisa que o Bragantino está fazendo. Então o Red Bull, condições financeiras tem, por que não ele pode fazer o principal ali junto com o Bragantino e de repente pegar um outro time e falar assim, você não quer disputar a primeira divisão? Quem não quer? Verba, grana, todo mundo sabe que a primeira divisão vem uma grana boa, e aí ele poderia ter até 2 equipes. Não, isso não pode ter, porque tem aquele negócio do confronto, mas se ele, por exemplo, passar ao Marília, vamos jogar, você vai jogar como Red Bull. É a mesma coisa que aconteceu com o Bragantino, isso é possível no regulamento e não interessaria para o Red Bull deixar a vaga aberta, já que ele tem um investimento de 45 milhões que está sendo feito dentro do Bragantino e ele vai poder recuperar, de certa forma, essa quantia e negociar. Então, acho que dificilmente o São Caetano ficaria com essa vaga. Já foi até divulgado em alguns sites aí que será aberta uma vaga extra na Série A2, né? Então, mas se caso o time acabasse com as suas atividades, que não é o caso. Ele até assim, lógico que é uma coisa que foi muito extraoficial conversada, mas ele falou assim, não tem sentido o time abrir mão da sua vaga. Porque é uma conquista, primeira divisão de São Paulo, sim, verba de televisão, por que vai falar assim, não quero, dá para outro? Ele vai negociar isso. E aí ele vai puxar outra equipe nesse mesmo sentido que o Bragantino negociou. Então, eu acho, porque qual o interesse do Red Bull no Bragantino hoje? Não é o paulista, é o brasileiro. É o brasileiro, porque não consegue, já está tentando há um bom tempo o Red Bull subir, né? E não consegue, porque o campeonato é difícil. É o brasileiro, então, mas aí ele também não vai abrir mão do paulista. Então ele pega alguém de A3, tal, de B, mas que tem uma estrutura uma bacana. Portuguesa, né? Teve muitos torcedores da Portuguesa que fizeram até campanha recentemente porque se tornasse Red Bull Portuguesa, né? Eu acho que não, porque o Red Bull é muito sério. Dificilmente o Red Bull acho que fecharia uma coisa com a Portuguesa nos moldes que infelizmente tem hoje, mas é uma possibilidade. E eu acho que deixa quase assim, de forma oficial, porque eu conversei com algumas pessoas nesse final de semana, na final da Copa Amizade, e aí muitos falando assim, não, porque olha, o São Caetano tem condições, porque eu falei, olha, primeiro que se não conseguiu dentro do campo, fora é muito difícil. E sobe dentro do campo também, né? E sobe, até tem condição, não subiu. Os torcedores do São Caetano concordaram, não, caiu, vai jogar a Série A2 e tenta subir no campo, né? Porque já tem um adversário, que é a equipe do São Bernardo, né? Já tem um adversário que é a equipe do São Bernardo. Clássico garantido. Agora, o Água Santa e o Santo André, não sei se vai dar. Vamos sair para um rápido intervalo aqui na TV Grande ABC e daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais. Aí eu quero falar com vocês sobre o Campeonato Paulista da Série A2, porque amanhã temos jogos importantes aí envolvendo as equipes do ABC que estão tomando toda a nossa atenção a partir de agora. É rapidinho, eu já volto aqui no programa A Hora do Esporte. Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Legal, voltando ao programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC.
Temos rodada hoje, tem Palmeiras e São Lourenço. Aliás, São Lourenço e Palmeiras, o jogo é na Argentina. Jogão de bola da Libertadores da América. Amanhã tem Campeonato Paulista da Série A2 no final de semana e na segunda temos as semifinais do Paulistão 2019, 2 clássicos. No sábado, aliás, no domingo tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque e na segunda-feira tem Santos e Corinthians no estádio do Pacaembu. Coloca na tela aí o tabelão para essa galera ficar ligadinha, acompanhar tudo e daqui a pouco a gente comenta para vocês. Vamos agora ao tabelão do Campeonato Paulista, temporada 2019, com as partidas que movimentam as semifinais do Campeonato Paulista da Série A1. Os 4 grandes estão na briga pelas 2 vagas na grande final da competição. O destaque para a partida do próximo domingo, 16 horas, no estádio Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. No primeiro compromisso, semana passada no estádio do Morumbi, empate em 0-0. A segunda semifinal acontece somente na segunda-feira. O jogo entre Santos e Corinthians no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. No primeiro confronto, o Corinthians acabou vencendo pelo placar de 2-1. Agora falando sobre o Campeonato Paulista da Série A2, onde 2 equipes do APC ainda brigam aí por uma vaga na grande final e, por que não dizer, o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. O Santo André enfrenta nesta quarta-feira, às 15 horas, a equipe do Rio Claro, jogo que será no estádio Bruno José Daniel, importante compromisso do Ramalhão. E a equipe do Água Santa sai no primeiro jogo para enfrentar a equipe do Taubaté. Jogão de bola às 17 horas, horário de Brasília, no Vale do Paraíba. Tá aí as informações do Campeonato Paulista, com destaque para as equipes do ABC. Legal, voltando aqui no programa Hora do Esporte, meu caro Márcio Donizete, nosso convidado especialíssimo hoje. Amanhã, bicho pega, hein? Bruno José Daniel às 15 horas contra o Rio Claro, adversário difícil. E o Água Santa, tudo que aconteceu, agora relaxa, tal, já foi. E força máxima para cima do Taubaté. Não, começa do 0 agora o campeonato. Claro, a única vantagem do Água Santa é jogar em casa, né? Até o fim do campeonato, se ele seguir assim até a final. Mas fez uma campanha bem sólida na primeira fase, sem grandes sustos. Só no momento ali, já quase na parte final da primeira fase, o Água Santa deu uma rateada e deixou o 15 de Piracicaba encostar. Mas aí o Água Santa retomou o foco e conseguiu aí terminar a primeira fase. Foi o único time que atingiu o patamar de mais de 30 pontos, fez 31, né? Então é mais do que favorito contra um Taubaté, que é uma equipe que oscilou bastante dentro da primeira fase, porém tem que tomar todo o cuidado possível e trazer um bom resultado de Taubaté para não jogar no desespero no Inamar, que como você disse no começo, o Água Santa teve uns tropeços aí dentro de casa. Né? Então é bom o time do Márcio Ribeiro ficar bem ligado nesse jogo fora de casa, porque isso vai ser determinante para a partida de volta. E uma coisa que eu acho, assim, agora falando do Santo André especificamente, o Ramalhão tem aquela coisa de crescer no momento da decisão, né? Tem sido assim há alguns anos. Lógico, a gente espera muito dessa equipe, pela sua tradição, pela sua importância no futebol do ABC, mas eu ouvi até de um amigo de Rio Claro, falar, vamos pegar um time fraco e não sei o quê. Bem, o Santo André não é fraco não, principalmente quando chega nessa fase mata-mata, né? Parece que a camisa gosta disso. Temos muitas histórias, tem história recente com São Caetano, que tinha terminado em primeiro e foi eliminado. Foi o ano que o Santo André subiu pela última vez. Tem a história mais maravilhosa que foi no Maracanã, enfim, e aliás em toda aquela jornada. Agora, é uma camisa que deve respeito, né? Sim, o Santo André chegou ali no momento certo, garantiu a classificação e num confronto direto contra a Portuguesa, né? Meteu 2-0 dentro do Bruno José Daniel, com apoio do torcedor, então chega forte aí o Santo André para esse confronto contra o Rio Claro. Lógico que pela campanha o Rio Claro é favorito, né? Conseguiu uma campanha bem sólida, ficou na terceira posição ali, junto com a Portuguesa Santista em pontuação,
mas o Santo André chega vivíssimo para esse mata-mata e, como já mostrou no último acesso, eliminou o líder, que era o São Caetano, né? Então, o Ramalhão tem totais condições de chegar aí nesse mata-mata. Maiquinho jogando bem, o Christian, experientíssimo meia ex-Palmeiras, Ituano, foi campeão paulista em 2014, também sendo um nome importante nessa reta final. Só a única coisa é que o jogo vai ser de dia, né? Então não sei se a presença do torcedor vai ser tão grande assim no Bruno José Daniel. Eu tenho informações que o Santo André tentou jogar à noite, mas a federação não permitiu, junto com a Globo ali, porque todos os jogos serão televisionados. Isso. Mas, então, talvez a presença do torcedor não seja tão maciça assim. Mas, de qualquer forma, fica aí o convite para o torcedor do Ramalhão ir até o Bruno José Daniel, mesmo nesse horário, para tentar dar a maior força possível, porque isso fez a diferença contra a Portuguesa e pode fazer contra o Rio Claro também. Legal, empolgação total, é o primeiro jogo e essa coisa de decidir em casa é muito relativo. Às vezes um primeiro jogo em casa é melhor do que jogar o segundo, porque você pega, você tem o fator erro, né, que você pode trabalhar, já que você tem uma outra partida para corrigir, e vai para cima diante do seu torcedor, faz o resultado, 2-3, aí depois fecha a casinha. E joga a pressão para o outro lado. E joga a pressão para o outro lado, porque uma coisa é você marcar 3 gols, uma coisa é precisar marcar 2 ou 3 gols. É muito mais difícil. Vencer é muito mais difícil. Agora, por exemplo, você tem as semifinais do Paulista, Corinthians e Santos. O Santos perdeu o primeiro jogo, então ele precisa vencer o segundo jogo. Já é uma responsabilidade, já porque você sai de 3 resultados possíveis, você sai 2 e o Corinthians já tem, que é o empate e a vitória. Começou o jogo, o Corinthians está classificado, então isso tem um fator importante, né? É uma diferença mínima? Tudo bem, mas precisa fazer essa diferença mínima, né? E só para complementar, o Santo André cresceu na hora certa ali na reta final, ganhando de Juventus, que já estava classificado, na Javari, e contra a Portuguesa. Então, o Santo André tem tudo já para construir o resultado dentro de casa contra o Rio Claro e jogar a responsabilidade para o time adversário no jogo de volta. Me fala uma coisa, e o Palmeiras hoje, hein? Contra o time do Papa, a pressão, olha, eu já estive lá no estádio de São Lourenço, é bem legal, a torcida, aquela pressão gostosa, assim, aquela coisa raiz que a gente quase não tem mais, principalmente aqui no Brasil, falta muito isso. Mas o Palmeiras também tem um time experiente, um time tranquilo, seu treinador, não precisa nem falar nada. Segura hoje? Acredito que o Palmeiras faça uma boa partida hoje, sim. Está na liderança do seu grupo, 6 pontos até agora. Já ganhou do Júnior Barranquilla fora de casa. Tem totais condições de ganhar do São Lourenço. Lógico que é um jogo complicadíssimo na Argentina, mas o elenco do Palmeiras é superior ao do São Lourenço. E trazendo um empate da Argentina já está de ótimo tamanho, porque mantém o Palmeiras ainda numa situação bem confortável no seu grupo. Palmeiras que tem como objetivo principal terminar a primeira fase sendo a melhor equipe na classificação geral e a partir daí poder decidir tudo em casa. Eu acho que é um grande diferencial que o Palmeiras busca. Gente, é o seguinte, amanhã a gente vai estar todas as informações, escalação, tudo aí dos 2 jogos importantes do Santo André e também da equipe do Água Santa. Decisão começa a partir de amanhã no Campeonato Paulista da Série A2. Estaremos torcendo e muito. Márcio, obrigado pela presença aqui com a gente. Só dá um palpite, vai, que essa semana você não volta aqui mais. Então é o seguinte, dá um palpite. Quem passa? São Paulo, Palmeiras, Corinthians ou Santos? Palmeiras e Corinthians, a final. Rapaz, e a final, se for Palmeiras e Corinthians, vai ser no Allianz de novo. Aí tem que ganhar o Palmeiras, porque senão... O Palmeiras vai ter que construir o resultado na Arena Corinthians, porque já no último jogo, ainda com essa situação do VAR, Federação Paulista... E dessa vez tem o VAR oficial ainda, da outra foi o VAR extra-oficial. Sim, agora já deu problema contra o São Paulo. Se deu problema o extra-oficial, imagina o oficial. Exatamente, já teve polêmica no fim de semana contra o São Paulo, imagina se repetir o confronto contra o Corinthians. Marcião, abraço pra você, até a próxima, sucesso lá no torcedores.com que a gente sempre tá acompanhando. Opa, valeu Luciano, grande abraço, acompanhe aí todas as notícias também no torcedores.com que a gente vem fazendo um trabalho bem bacana aí
não só do futebol paulista, mas do futebol internacional também, de outras modalidades. Inclusive tem entrevista exclusiva do Paes, goleiro do Água Santa, no torcedores.com, falando desse recomeço de carreira e a volta por cima no Água Santa. Legal. Valeu, grande abraço. Torcedores.com, que é o canal oficial da Copa do Brasil, que amanhã tem jogo, Corinthians e Ceará, e a gente vai falar amanhã sobre esse jogão de bola. Obrigado, Márcio Donizete, obrigado a você, amigo, que nos acompanhou nesse programa Hora do Esporte, nesta terça-feira, dia 2 de abril de 2019. Amanhã eu volto com mais informações, contando mais histórias. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre um trabalho de base desenvolvido com muita seriedade na cidade de São Caetano do Sul, enfim, e lógico, a expectativa aí para os grandes jogos da Série A2 e também da Copa do Brasil. Valeu, galera. Valeu, Brasil.